Amerika 상황으로야 동안 자시베 섬주쇼의 잡지도 안데인데 Primeiramente, eu gostaria de dar saudações a todos vocês. Hoje é o terceiro dia dos nossos ensinamentos sobre as origens do mantra secreto. E como eu mencionei nos outros dias, para abordar as origens do mantra, é muito importante falar sobre as origens do budismo. Isso é porque o mantra secreto Vajrayana é uma subseção do Buda Dharma. E para abordar as origens do budismo, a terra onde o budismo primeiramente se desenvolveu é a terra nobre da Índia. Então é importante para nós sabermos um pouco sobre a história da civilização da Índia e a história da Índia. Uma vez que saibamos a origem do mantra secreto Vajrayana, então nós podemos saber quais são a base e a fonte do mantra secreto Vajrayana. E também nós podemos compreender muito dos pontos importantes, dos pontos cruciais e as razões para praticar o mantra secreto Vajrayana. No entanto, nos nossos monastérios e monastérios de monjas, nós podemos abordar todos os tópicos de educação e, especificamente, todos os temas que são abordados, ensinados nas escolas. E se nós não ensinamos todos os tópicos que são abordados nas escolas comuns. Então, eu pensei que nesse momento eu deveria proceder ensinando a maneira como a história é ensinada de forma geral. Eu pensei, se eu fizer isso seria algo que poderia ser difícil para alguns membros da Sangha entenderem. E acho que é um pouco difícil para os membros da Sangha poderem entender isso. Mas se nós continuarmos dizendo eu não sei, isso não está bem. Sem nenhuma base, sem nenhum fundamento. Então, eventualmente, nos nossos monastérios, então acredito que é importante nos nossos monastérios de monjas, terem interesse em história e em interesses contemporâneos. Isso é porque os membros das nossas sanghas eles estão se deparando com a dificuldade de não se encontrarem, de não estarem indo em frente com o conhecimento de história e educação contemporânea. Ou nós seremos incapazes de seguirmos o progresso das outras pessoas. E essa é a razão pela qual eu estou trabalhando duramente para abordarmos esses pontos. Então, essa é a razão e o propósito de estar fazendo isso. Então, eu acredito que é importante para todos nós começarmos a entender. Então, agora eu irei continuar com o ensinamento. Então, como eu disse no outro dia, nós podemos falar sobre a história da Índia em 4 períodos, ou 4 eras. Nós podemos dividi-las em 4 partes. E a razão disso
é que milhares de história da Índia, pegando apenas em uma parte só, isso é difícil de entender. Se nós dividirmos ela em quatro sessões, é muito mais fácil para compreender. Então, por essa razão, ontem eu mencionei que eu iria dividir em 4 períodos. Então, hoje nós chegamos ao segundo período, e o segundo período é o período que é chamado período védico. Até mesmo no período védico, há duas partes. O período védico primário ou inicial e o período védico final. E isso é porque o período védico também é muito longo. Então, se nós não fizermos uma subdivisão em duas partes, também será difícil de compreendê-lo. Então, falando do período inicial védico, a primeira coisa que nós precisamos compreender é que quando os Vedas apareceram pela primeira vez, a cultura ela estava se iniciando, sendo formada pelo povo ariano. E nessa época, os arianos, eles ainda não tinham uma língua escrita. Eles não tinham um sistema de escrita. Eles tinham a sua língua original, como eu mencionei antes. Eles gradualmente se moveram em estágios para a Ásia Central, para a Índia. Então, eles tinham a sua própria língua ancestral quando eles chegaram na Índia. E eles desenvolveram o que nós chamamos da língua védica. Então, a partir disso, aquilo que se desenvolveu a partir disso é o que nós chamamos de língua sânscrita. Então, essa é a hipótese da maioria dos estudiosos. E quando nós falamos da linguagem do sânscrito, o sânscrito provavelmente se desenvolveu no século 7 e 6 antes da Era Comum. Então, nós estamos falando do período védico inicial. Não havia língua escrita. Então, como que eles estudaram os Vedas e a literatura védica daquele momento? Era por uma tradição oral. Então, um ensinava ao outro oralmente, e isso era transmitido e preservado. Naquela época não existia uma tradição ou um costume de escrever os ensinamentos. Então, se nós precisamos estudar esse período védico inicial, então, quais são os textos que nós podemos estudar? Então, a principal fonte é o Rig Veda. Basicamente, não há outra fonte histórica além do Rig Veda. E agora o Rig Veda, o que está escrito nele, ou o que está descrito no Rig Veda, ele descreve a maneira como os arianos, eles lutaram em batalhas quando eles se estabeleceram na área do Punjab. Como era a cultura deles, como eles estudavam e assim por diante. E muitos outros aspectos também são ensinados no Rig Veda. E a razão pela qual ele é chamado de Vedas, quando nós falamos sobre a palavra Vedas, então em sânscrito é chamado de Vedas. E essa palavra Vedas, ela é amplamente utilizada. Então a maioria de vocês já ouviu a palavra Veda ou Védico. Então, dentre os Vedas, o que é exatamente o Rig Veda?
Dentre toda a literatura védica, ele é o mais antigo dos Vedas. E ele é como a fonte, a raiz para os demais Vedas. E o Rig Veda ele fala sobre muitos páticos, muitos tópicos. Ele tem um escopo muito amplo. Então, como eu mencionei antes, não há documentos históricos específicos dessa época dos Vedas ou do Rig Veda. Então, se nós quisermos estudar os Vedas antes do século IV, antes da Era Comum, a única coisa que nós temos é estudando os Vedas e os dois grandes épicos. Então, o Mahabharata e o Ramayana. Esses são os dois épicos. Então, basicamente, nós temos a literatura védica, os Vedas em si mesmos, e também esses dois grandes épicos. Então, resumidamente, esses textos são a única maneira de aprender sobre a antiga cultura, conhecimento e o modo de pensar indiano. Eles são documentos indispensáveis para todos nós. Então, agora, em seguida, eu gostaria de falar um pouco sobre a literatura védica no geral. A palavra Veda é uma palavra em sânscrito e ele tem significados muito diferentes. E dentre eles, dentre esses significados, o principal é conhecimento. Por favor, aguardem um momento. Então, basicamente, significa conhecimento. E a palavra Veda tem muitos significados diferentes, mas o significado principal é prajna, ou conhecimento. E os estudiosos acreditam que os Vedas, eles surgiram dos antigos sábios que estavam sob o poder dos deuses e que eles surgiram oralmente a partir das mentes dos sábios. É como os épicos de Gesar no Tibete. As pessoas não tinham nenhuma educação, não sabiam como escrever ou como ler. E também havia esses, como menestréis, que cuidavam do gado e assim por diante. Eles dormiam quando eles estavam cuidando dos animais, e nos sonhos que eles tinham sonhos dos eventos da época do Gesar. Então, um pouco depois, eles se sentiam um pouco doentes. E uma vez que eles melhoravam, então eles começavam a recitar, sem pensar, sem hesitação. Eles recitavam os textos do Gesar. Eles eram capazes de falar as palavras muito claramente, era como se fosse uma gravação. E, na verdade, eles não sabiam ler, eles nunca tiveram nenhum tipo de educação.
No entanto, eles recitavam volumes e volumes de textos dos épicos de Gesar. Então, os indianos, eles acreditam que através dos poderes dos deuses, que os antigos sábios, eles eram capazes de apenas recitar os Vedas. Era nisso que eles acreditavam. Então, por essa razão, é que a palavra Veda vem do poder dos deuses. Então, se nós praticarmos os textos dos Vedas, nós seremos capazes de desenvolver uma sabedoria incomparável. Então, seria essa forma de ganhar conhecimento, de ganhar sabedoria. Essa é a história. Agora, quando nós falamos dos Vedas, para ter uma compreensão mais profunda deles, nós podemos chamá-las de literatura védica. E quando nós falamos em literatura védica, não são apenas os 4 Vedas, mas também há muitas outras composições ou textos que podem ser incluídos nessa categoria. E eu vou mostrar todos agora. Então, a literatura védica tem 3 seções principais. A primeira é chamada de mantra ou samhit. Esses são os textos raiz dos Vedas, os textos fundamentais, ou textos raízes. Também há o Brahmanas. Minha pronúncia não é muito boa, porém os Brahmanas, quando nós falamos em tibetano, provavelmente nós falamos os textos ou sutras de Brahmanas. Provavelmente é assim que nós falaríamos no tibetano, traduzindo isso para o português. E o terceiro é o Upanishad. Isso tem muitos significados, ou como algo como ficar por baixo. Eu não vi, na verdade, nunca isso sendo traduzido no tibetano. Então é melhor usar a palavra em sânscrito. Então, basicamente, quando nós pensamos na literatura védica, numa larga escala nós chamamos de literatura védica, mas o Veda, de fato, ou texto raiz, é o que nós chamamos de mantra ou samhit. Então, esses, na verdade, são os textos principais dos Vedas. E a segunda parte seriam os comentários sobre esses textos. Então, os Brahmanas, eu vou dar uma explicação sobre eles depois, eu vou falar sobre eles depois. Mas, primariamente, é sobre rituais. E os Upanishads são primariamente sobre a filosofia dos Vedas. Então, se nós falamos do Vedas com uma compreensão mais ampla, nós podemos dizer que há essas 3 categorias da literatura védica. Agora, no Vedas de fato, qual seria esse Vedas de fato? É essa subseção de mantras ou sanhitas. Mas, basicamente, são essa coleção de louvores ou de hinos. Então, estudiosos, posteriormente, chamaram de texto raiz dos Vedas. Então, nós podemos chamá-los de o texto raiz dos Vedas, ou texto raiz védico. Agora, esses 4 Vedas, ou 4 textos raiz, são os textos mais antigos na religião bramânica da Índia. Eu acredito que muitos de vocês ouviram a palavra Vedas. Quando eu era novo e nós estudávamos várias áreas do conhecimento, nós tínhamos muitas discussões sobre as coleções de áreas do conhecimento e o que incluía os Vedas. Então, eu acredito que muitos de vocês ouviram sobre os Vedas.
Então, o que são os 4 Vedas? Quando nós falamos sobre os 4 Vedas, então, basicamente, em termos de texto, são 4 textos. E o primeiro é o Rig Veda. E o Rig Veda, ele é o mais antigo e o mais importante dos 4 textos védicos. Então, em sânscrito, ele é chamado de Rig Veda. E o segundo é chamado de Yajurveda. O Yajurveda em sânscrito é chamado de Yajurveda, e até mesmo ele também tem 2 partes. Tem a parte Krishna e a parte Shukla. Então, eu não sei se eu estou pronunciando certo, mas basicamente quer dizer a luz e o escuro, e a escuridão. Então, nós podemos dizer que há o Yajurveda luz e o Yajurveda da escuridão. E o terceiro é o chamado de Samaveda, o Veda das melodias ou dos cantos. E o quarto é o Atharveda, Atharva Veda. E o Atharva Veda é o nome em sânscrito. E dentre os 4, o Atharva Veda é o mais recente dos textos védicos, é o que apareceu posteriormente. Então, no geral, quando nós pensamos nos 4 Vedas, o que muitas pessoas pensam é que pensam que desde o começo haviam 4 Vedas. É isso que as pessoas pensam. Que desde sempre teriam os 4, eles não podiam ser separados. Que os 4 já estavam lá desde o começo. No entanto, quando nós olhamos a partir de uma perspectiva histórica, quando nós olhamos para os fatos, os 4 Vedas, eles não apareceram todos ao mesmo tempo. Tem uma ordem pela qual eles apareceram. E, particularmente em termos de sentido, há algumas divergências ou algumas diferenças no seu conteúdo de significado. Mas em termos gerais, no entanto, a estrutura básica ou a estrutura como eles são construídos é basicamente a mesma. Então, os 4 Vedas, eles se complementam e se incrementam uns aos outros. O que não é claro em um, está claro no outro. Um esclarece o outro. Ou eles preenchem os vãos que existem, então eles se complementam um ao outro. Então, basicamente, quando pensamos nos 4 Vedas, eles se desenvolveram ao longo de milhares de anos, centenas de milhares de anos. Eles passaram por diversas gerações. E no final, então, eles foram compilados em um só. E isso se tornou os 4 Vedas. Não é como se uma única pessoa tivesse escrito os 4 Vedas de uma só vez. No entanto, quando os Vedas surgiram, e ninguém falava sobre ter 4 Vedas no começo. No começo havia apenas o Rig Veda. E a época quando o Rig Veda surgiu, se nós formos fazer uma estimativa, isso seria provavelmente, ele provavelmente foi composto durante o período de 1500 a 1000 antes da Era Comum. Então, o que é o Rig Veda? Ele é primariamente uma coleção de hinos, ou de louvores, ou de melodias, de louvores aos deuses.
Ele é uma compilação de muitos desses louvores. Provavelmente há mais de 1000 sessões diferentes de hinos e mais de 10.000 versos. Se nós dividirmos os textos em livros, então nós teríamos cerca de 10 livros. Então, quando o Rig Veda apareceu, ele não era escrito. Não havia escrita. E porque não havia escrita, eles não podiam escrever, certo? Mas então, quando o Rig Veda começou, ele não foi passado por letras. Ele era primariamente passado oralmente, memorizado. Uma pessoa memorizava e passava a outra. Então, era assim que ele foi mantido. É como nós temos em nossa... É como há no Tibete, as pessoas que não têm muita educação e elas ainda podem recitar Tara de memória. Ou os avós que ensinaram aos pais e os pais que ensinam às crianças e assim por diante, certo? Até mesmo eles não sendo educados, eles conseguem recitar a Tara. E os Vedas eram passados da mesma forma. Mas a maneira como isso é transmitido no Tibete e a maneira como foram transmitidos os Vedas são muito diferentes. E a razão para isso é que os Brahmanes, eles tinham um grande interesse em manter a pronúncia exatamente precisa como ela era. Nós podemos ver que isso no sânscrito. O sânscrito ele é uma língua muito complicada, principalmente em termos de pronúncia. E a razão para isso é que os Vedas, ao serem transmitidos, eles preservaram perfeitamente a pronúncia e toda a língua exatamente como ela era. Então, por exemplo, quando nós memorizamos algo do tibetano, nós realmente não estamos preocupados com a pronúncia. Mas a maneira como eles memorizavam os Vedas, a maneira como eles tomavam conta da pronúncia, como eles cuidavam, eles eram realmente muito estritos. Eles faziam de uma forma muito dura esse estudo. Então, basicamente, quando nós falamos sobre o Rig Veda, eles não era escrito primeiro, mas eventualmente, enquanto ele foi transmitido de uma pessoa a outra oralmente, mais tarde ele foi totalmente compilado. É claro que havia alguma diferença. Quando uma pessoa passava para outra, podia ter alguma diferença. Mas eles compilaram todos e corrigiram todas as variações. Então, nesse momento que eles fizeram essa compilação escrita, escreveram. E havia um grande mestre chinês, Yi Jin. Ele foi na Índia no final do século VII. E ao texto dele, Registro de Práticas Budistas Enviadas do Mar do Sul. E ele escreveu e disse que tudo era transmitido oralmente, não era escrito. E que os Brahmanes, com as mentes muito aguçadas, podiam recitar 100.000 versos. Então, o que isso mostra? Quando eles viram os Brahmanes indianos, que eles podiam recitar os Vedas, eles podiam memorizar. E nós estamos falando aqui sobre recitar. E na tradição indiana, quando eles falam em recitar, primeiro você memoriza, então, para recitar. Hoje, quando nós falamos em recitar, você está lendo, olhando para as palavras, olhando para um texto. Essa não era a maneira como os Brahmanes recitavam. Quando nós falamos em recitar, com a palavra original sânscrito, isso significa traduzir com a sua boca. Então, os Brahmanes, eles memorizavam tudo. Todos os textos védicos, eles eram memorizados, eles eram recitados de memória oralmente. Então, esses Brahmanes, eles tinham as mentes mais aguçadas, eles eram os Brahmanes mais inteligentes, eles podiam recitar cerca de 100.000 versos de memória. Pensem em 100.000 versos.
Nós temos o Prajna Paramita em 100 mil versos. É como conseguir fazer isso de uma vez só, conseguir recitar esse texto de uma vez só. Então, eles eram capazes de recitar muitos textos. Eles tinham muita habilidade de recitar. Isso não quer dizer que qualquer pessoa podia fazer isso. Isso eram os brahmanes com as mentes mais aguçadas, os mais inteligentes. Então, naquela época, nos tempos antigos, a Índia, no geral, ela realmente era inclinada a memorizar textos. E quando nós falamos no Vinaya, é falado sobre memorizar textos. Mas isso é basicamente relacionado à cultura indiana. Porque eles tinham muito interesse em recitar os versos de memória. E isso é realmente muito benéfico. Porque há muitas invasões de fora, certo? Os invasores viriam e poderiam destruir muito dos artefatos da cultura indiana. Mas se você memoriza os textos, se você não memoriza os textos e os textos são queimados e destruídos, isso é uma grande perda. Mas se as pessoas têm o texto memorizados, mesmo se os textos escritos foram queimados, você precisaria matar todas as pessoas que sabem o texto de memória, senão o texto ainda vai sobreviver. Então, isso é uma característica especial da memorização de textos. E quando nós pensamos no Vinaya, quando nós pensamos nas razões para memorizar o Vinaya, se você puder entender claramente as razões para todas as regras do Vinaya, então você pode imediatamente saber o que você pode fazer em determinada situação. Se é algo que nós precisamos olhar num texto, então você não está totalmente sabendo o que você precisa fazer. Você precisa olhar, será que eu posso fazer isso? Será que eu não posso? Então eu preciso olhar. Então acho que esse é um ponto crucial. É um pouco de digressão. Mas, resumidamente, o ponto principal é que, dentre os 4 Vedas, o Rig Veda é o mais antigo e a base para os outros Vedas. Então, ele realmente é como a base para todos os outros 3 Vedas. Então, o significado dele é como uma coleção de hinos à natureza. Ou escrito para louvar os deuses, escrito pelos arianos. E naquela época, eles reconheciam os fenômenos naturais do céu, da terra, como chuvas, tempestades, etc., como deuses. Então, por isso eles escreveram essa coleção de hinos à natureza. Então, como nós sabemos disso, aqui nos outros 3 Vedas há muitas citações ao Rig Veda, do Rig Veda. Então, por essa razão, nós conseguimos entender que o Rig Veda é a base. Ele é um texto extremamente importante. Então, o texto mais importante antigo indiano é o Rig Veda. E da mesma forma, se nós queremos fazer uma pesquisa em religião, mitologia e assim por diante, o Rig Veda é indispensável como fonte histórica. E por essa razão, no século XIX, um estudioso alemão e o filósofo, eu acredito que o nome dele em alemão é Deussen. É difícil pronunciar esse nome em alemão. Não importa o quanto eu tento falar alemão, essa pronúncia é muito difícil. Mas, de qualquer forma, esse estudioso alemão Deussen, ele disse que não há como conhecer a religião indiana sem conhecer o Rig Veda. Então, basicamente, sem conhecer o Rig Veda, você não pode nem mesmo falar sobre a religião ou filosofia indiana. E eu acho que isso parece realmente ser real. E a razão pela qual ele disse isso é que o Rig Veda, estejamos falando de filosofia ou dos deuses, nós precisamos falar em termos de filosofia hindu, e a raiz disso
é o Rig Veda. Então, nós absolutamente precisamos conhecer esse texto. Então, o Rig Veda é tão importante. Quem é o autor do Rig Veda? Quem escreveu o Rig Veda? Mas se ele não tinha um autor, quem foi que fez o Rig Veda? Então, no geral, uma coisa que nós precisamos saber é que quando os Vedas apareceram, naquela época não havia distinção de castas. Isso é algo que ocorreu depois na Índia. Então, nessa época não importava quem que você era, qualquer um podia fazer sacrifícios, cantar louvores, rezar e assim por diante. Depois, quando o sistema de castas se desenvolveu, nem todas as pessoas eram permitidas de fazer isso. Somente algumas pessoas de castas eram permitidas de fazer sacrifícios, cantar e assim por diante. E pessoas de outras castas não tinham permissão de fazer nada disso. Mas nessa época, qualquer pessoa, não importa quem fosse, havia permissão de fazer sacrifícios, cantar louvores. Mas qualquer um podia fazer, mas é claro que há diferenças entre as pessoas, certo? Em termos de educação, em termos de habilidade. Em algumas questões, umas pessoas são diferentes das outras, certo? Então, algumas pessoas sempre são um pouco diferentes. E dentre esses diferentes tipos de pessoas, na sociedade havia basicamente algumas poucas pessoas que eram diferentes. E essas pessoas essas são as pessoas que escreveram o Rig Veda. E esses autores, eles eram chamados de Saptatsaya. Se nós traduzirmos isso, seriam os 7 seres nobres, ou 7 nobres. Basicamente, estamos dizendo que ele foi compilado por 7 pessoas. Também podemos dizer os 7 sábios. Então, nós podemos chamar de 7 sábios. E nós dizemos que foi escrito por 7 sábios, porém, quando os pesquisadores modernos, eles pesquisaram, eles disseram que provavelmente não foi escrito por apenas 7 pessoas. Quando eles examinam os textos, ele provavelmente foi compilado no curso de muitas gerações e de centenas de anos. Então, basicamente, é uma coleção de textos escrita por muitas pessoas durante centenas de anos. Mas, particularmente na tradição indiana, as pessoas que eram da mesma tradição ou da mesma família tinham os mesmos nomes. Então, por exemplo, um sábio escrevia algo, então alguém da família dele usava o mesmo nome. Então, os nomes fazem parecer que é uma pessoa, mas, na verdade, são várias gerações da mesma família. Então, quando nós falamos de 7 sábios ou 7 nobres, são pessoas da mesma linhagem familiar. Agora, esses 7 sábios, as pessoas consideravam ele como muito elevados, respeitavam eles, porque eles eram diferentes das pessoas ordinárias. E particularmente quando o Rig Veda apareceu, primeiramente, eles surgiram a partir das bênçãos dos deuses. Assim como do Lingesar, as pessoas podiam recitá-la a partir de sua mente. E as pessoas diziam que esses sábios eles deviam ter conexões diretas com os deuses. Então as pessoas veneravam eles. E por essa razão eles eram chamados de rishis, ou sábios. Essa é a origem da palavra rishi, ou sábio, em português. E o que isso nos mostra é que nesse período,
qualquer um podia fazer sacrifícios ou rituais. Todos podiam fazer oferendas aos deuses ou podiam fazer louvores aos deuses. Todos tinham permissão para fazer isso. Não era como posteriormente, com a tradição de castas. No entanto, quando você estava fazendo rituais que eram muito específicos, muito elaborados, você precisaria de alguém com experiência e o conhecimento e as habilidades para efetuar esse ritual. Por exemplo, quando eles faziam sacrifícios para os seus próprios interesses, chamado Purohita, no tibetano depois foi chamado de Purohita, que eram feitos pelos reis para aconselhar os deuses, os reis, e um outro era para realizar sacrifícios aos deuses. Então, eles precisavam de alguém para fazer esses rituais. Sempre precisassem fazer esse ritual de Purohita. Então, você não precisava ter não podia ter qualquer pessoa para essa função, você precisava de alguém que tinha educação e experiência nesse tipo de ritual. Então, eles se viravam para as pessoas que tinham essa educação. E assim também precisavam de pessoas especiais para fazer qualquer tipo de ritual. Então, no início, todo mundo podia fazer sacrifícios, mas quando você tinha que fazer alguma coisa especial ou colaborativa, você precisava de alguém que foi especificamente treinado e que aprendeu as especificidades de cada ritual. Então, gradualmente, foi assim que a casta dos Brahmanes começou a se desenvolver. Ela começou a partir disso, dessa necessidade. Porque eles eram pessoas que estudaram os sacrifícios e os rituais védicos. Então, esse era como o trabalho deles. Eles estudavam para, particularmente, fazer e realizar esses rituais e esses sacrifícios. E por isso eles se colocavam como uma casta que era realmente muito boa, nós somos muito bons e as outras castas não são tão boas assim. Então é assim que começou essa casta. Mas no início não havia castas. Mas haviam locais diferentes, alturas diferentes de classe. E da mesma forma, quando o Vedas primeiramente se desenvolveu, não haviam templos. Não havia o costume de construir templos. Também não havia nenhum lugar fixo para fazer esses sacrifícios, ou um local específico para rituais e assim por diante. Não existia nem mesmo figuras ou estátuas ou representações dos deuses. Se fosse pintura, ou uma escultura, ou algo esculpido, não havia coisas assim dos deuses. Não havia essas representações. E da mesma forma, os sábios que escreveram os Vedas, quando nós falamos dos sábios que vieram posteriormente, eles parecem pessoas que seriam completamente diferentes e superiores às pessoas normais. Mas, na verdade, eles eram pessoas comuns. Eles tinham famílias, eles tinham pertences. E naquela época, cada chefe de família tinha um chefe da família. E essa pessoa era primariamente o pai. E quando não havia, era o filho mais velho. Então, essa pessoa, esse chefe de família, ele tinha a responsabilidade de fazer os rituais e sacrifícios. Tinha uma guerra, se houvesse uma guerra, ele tinha que ir para a guerra. E se tinha que fazer
trabalho de agricultura, ele também tinha que fazer isso. Então, ele tinha que seguir todas essas três responsabilidades. Então, eles tinham muito trabalho. Então, naquela época, em termos de trabalho, no início das castas, as pessoas com trabalhos tinham trabalhos diferentes. E porque eles tinham afazeres diferentes, atividades diferentes, então eles desenvolveram um sistema de castas. Mas naquela época não tinha ainda. Então, uma pessoa tinha que fazer muitos tipos de atividades. A mesma pessoa fazia os rituais e fazia agricultura. Todo mundo fazia tudo. Então, naquela época, não tinha distinção ainda de castas altas e baixas. Agora, como eu mencionei antes, quando os Vedas surgiram, os autores ou os compiladores eram esses 7 sábios. Agora, esses 7 sábios, eles se tornaram muito conhecidos, e dentre eles, tem 2 que são os mais conhecidos, e um deles chama-se Vishvamitra. Então, um dos sábios é Vishvamitra, e o outro Vaishishta. Então, esses são os 2 sábios. Então, esses são os 2 dos maiores dentre os 7 sábios. Eu acredito que há um nome deles em tibetano, mas eu não pude encontrar. Então, não poderia apenas inventar. Então, por essa razão, eu estou deixando eles em sânscrito mesmo. E na época que esses 2 sábios apareceram, havia um rei nessa época, e o nome dele era Sudas. Provavelmente significa algo que é bem visto, ou algo assim. E esse rei Sudas, ele era muito famoso, muito bem conhecido. E ele respeitava muito, ele reverenciava muito esses 2 sábios. Então, ele cuidava dos 2. E há um ditado que diz, na mesma terra você não pode ter 2 reis, é como se você tivesse 2 tigres, e eles não podem viver juntos. Um vai dizer, essa é a minha área, o outro, essa é a minha área, então eles vão brigar, certo? Então, esses 2 sábios, esses 3 grandes sábios, haviam muitas disputas entre esses 2. E os descendentes deles também desenvolveram visões diferentes, e também havia disputas entre eles. Muitas vezes eles tinham mesmo disputas violentas. Mas depois que as pessoas disseram que o sábio Vashishta, ele estava na casta Brahmani, e o Vishvamitra, ele estava na casta Kshatriya, ou a casta real. Agora, naquela época não havia diferença entre essas 2 castas. Mas, posteriormente, no período védico final, depois do sistema de castas já ter se desenvolvido, depois eu falarei sobre outras situações onde eu mencionarei isso, mas de qualquer forma, esses 2 sábios, eles eram muito importantes. Provavelmente eu vou mencioná-los novamente. Mas de qualquer forma, na mesma época desses 2 sábios, havia o rei Sudas.
E o rei Sudas, ele foi uma importante figura histórica desse período. E a razão para isso é que nessa época, quando os arianos estavam vivendo na região de Punjab, não havia um reinado específico ali. Então, ele tinha haviam diferentes tribos nessa época, e cada tribo tinha o seu líder. E nessa época, o rei Sudas, ele era o líder mais importante, mais poderoso, da tribo mais poderosa e maior que havia nessa época, na área de Punjab. E frequentemente havia muita batalha entre os povos de pele clara e o povo de pele escura. O povo de pele clara eram os arianos. Da mesma forma como os europeus de hoje, eles tinham pele clara e olhos azuis. Quando nós pensamos no Buda, ele mesmo, ele parece um ocidental, como uma pele clara, e nós pensamos nele como uma pessoa forte, alta. Mas agora, o povo de pele clara, eles eram as pessoas nativas que estavam nessa mesma área antes dos arianos chegarem. E a cor da pele deles era escura e eles eram mais baixos e eles tinham um nariz achatado. Então, os arianos, eles criticavam eles. Falavam sobre o nariz dele. Então, o nariz de vocês é achatado, é como se vocês nem tivessem nariz. E os arianos, eles tinham um nariz com uma forma muito bem feita. Eles tinham uma pele escura, esse povo, e por essa razão, os arianos desprezavam eles, chamavam ele de bárbaros, os bárbaros de pele escura. Eles os chamavam de muitos tipos de nomes. Então havia muitas batalhas entre eles. Então, mesmo dentre os povos arianos, haviam muitas disputas diferentes. Eles também estavam brigando, sempre dentre eles. Então, o rei Sudas, já que ele era tão poderoso e já tinha tido muitas vitórias em diferentes regiões, particularmente nessa época tinha muitas tribos e clãs diferentes dos povos arianos. Então, os povos de pele clara ficaram muito invejosos porque ele era muito poderoso. Então, eles pensaram em se unir para se opor ao rei Sudas. Mas o rei, nessa época, ele era muito habilidoso, ele era capaz de derrotar todas as pessoas. Então, ele subjugou todas as disputas internas dos povos arianos, e ele também trabalhou duramente para preservar a tradição religiosa dessa época. E o rei também trabalhou para apoiar os dois sábios que eu mencionei antes. E por essa razão, os textos do Rig Veda e outros textos importantes da literatura, essa é a razão pela qual eles puderam permanecer por tantos milhares de anos. Foi pelo apoio e pela proteção do rei Sudas. Então, é dessa forma que nós precisamos descrever. Então, agora acredito que nós precisamos de uma pausa. Nós voltamos em 30 minutos. Tá, 모두니 주저없이 Então, agora eu irei continuar. Como eu estava descrevendo, os hinos no Rig Veda,
Eles são principalmente sobre a veneração, a adoração da natureza, da terra, do céu, das nuvens e assim por diante. Eles são todos considerados sagrados. Isso tudo é considerado sagrado e reconhecido como sendo deuses. Eles viam a natureza como tendo uma personalidade divina. Então, esses hinos e louvores são a natureza. E quando nós pensamos a partir de uma outra perspectiva, quando nós pensamos no Rig Veda, nós podemos dizer que os hinos e as oferendas a todos os deuses e as muitas diferentes coleções de hinos, quando nós dizemos todos os deuses, então não há escolha a não ser falar sobre os mitos e os deuses. Agora, os Vedas, eles falam frequentemente dos deuses. E os pesquisadores, nos dias de hoje, eles têm muitas opiniões diferentes sobre as razões e a função disso. Mas, em termos gerais, quando a civilização humana ela se desenvolveu pela primeira vez nesse mundo, e naquela época a origem da civilização humana e a maneira como nós pensamos sobre as coisas, ou a capacidade do pensamento e assim por diante, tinha atingido um certo grau, a maneira como as pessoas pensavam é que todas as coisas no mundo natural tinham sentimentos ou vida, exatamente como seres humanos. É nisso que eles acreditavam naquela época. E os poderes que o mundo natural eram maiores do que os poderes dos seres humanos. Era nisso que eles acreditavam. Então, se nós pensarmos nisso a partir da perspectiva humana, nós estamos falando sobre mitos ou sobre deuses. Estou falando sobre o desejo humano de compreender as suas esperanças, os seus medos e buscar a verdade nessas situações. Então, os mitos, eles se mesclam com as esperanças e os medos das diferentes pessoas. Agora, de uma outra perspectiva, os mitos, eles são histórias dos deuses. Eles estão descrevendo o meio ambiente, como era o meio ambiente daquela época, como era o clima, os costumes da sociedade, como era a situação da sociedade. Isso são todos expressos nos mitos. Então, por essa razão, os mitos e as histórias dos deuses são muito cruciais para o estudo da história e da cultura. Então, quando nós dizemos mitos, nós pensamos que isso é sem sentido algum, mas isso não é o caso. Na verdade, mito, eles são extremamente importantes para os estudos da história e da sociedade. Particularmente quando nós falamos nos estudos da religião e das filosofias, a compreensão da conexão disso com a religião e a filosofia é indispensável. E a razão para isso é que a mitologia é como um aspecto da religião original do ser humano. A religião original da natureza do ser humano, ele é expressado através da mitologia. E também de onde uma forma de filosofia se desenvolveu. A filosofia ela se tornou ainda mais desenvolvida, ainda mais complexa. Mas no começo, bem no início,
é como se o nível de pensamento das pessoas, quando o nível de pensamento não tinha atingido um certo grau de capacidade, elas pensavam nas coisas de uma certa maneira, e elas expressavam as coisas em termos de mitologia ou de deuses da natureza. Então, quando nós pesquisamos os Vedas, e especificamente quando nós pesquisamos a transmissão dessas histórias dos Vedas, então isso é importante, extremamente importante para o estudo da religião indiana. Estudar a mitologia, a literatura védica, a mitologia védica é o mesmo que estudar a origem, a história da Índia. E também a literatura védica, eles possuem algo como a antiga mitologia grega ou romana, onde há muitos diferentes mitos. Mas todos os mitos da antiga Grécia ou de Roma, eles estão mortos. Na verdade, eles se mantêm, mas as pessoas que praticavam isso, elas não estão mais praticando. No entanto, a mitologia védica ela está viva ainda, porque as pessoas ainda estão venerando, adorando os deuses que nós estamos descrevendo. As pessoas ainda acreditam nos Vedas. Então, as histórias dos Vedas, elas são como mitos vivos. Os mitos antigos, gregos ou romanos, eles são mitos mortos. Eles se tornaram antigos, velhos. Eu acredito que não há nada de errado em descrever dessa forma. Quando nós falamos sobre a mitologia védica, é muito importante saber disso. Se você disser que você entende a filosofia indiana e não conhecer a mitologia védica, isso não pode ser verdade. É uma filosofia em prática que se desenvolveu na Índia. E o budismo, como uma importante filosofia indiana, se desenvolveu a partir disso. E muitos níveis de influência, e há muitos níveis de influência da mitologia védica no budismo, particularmente no mantra secreto Vajrayana. Há uma grande influência da literatura védica. Nós precisamos compreender isso claramente. E por essas razões é muito importante para nós sabermos, conhecermos a literatura védica. Quando nós falamos sobre a literatura védica, os textos védicos, quem são os deuses da época dos Vedas originais? São como aspectos da natureza aparecendo como deuses. Eles olham para o céu e o céu é enorme, é vasto, é infinito. Deve ser extremamente poderoso. Ele pensa que deve ser um tipo de Deus ali. E especialmente o céu, o sol, ele é muito forte, certo? Porque o sol, as colheitas podem crescer. Basicamente, o sol ele é indispensável para todos os seres humanos. Eles pensam que o sol tem que ser um deus. É assim que eles pensavam, certo? Eles eram como cientistas daquela época. Pensam, o que é o sol? Bem, ele que faz crescer as colheitas, o seu poder com certeza é muito maior do que os humanos. Rapidamente eles desenvolviam esse pensamento. Eles pegavam um aspecto particular da natureza e chamavam de Deus. E, de maneira similar, os tibetanos, os povos dos Himalaias, até mesmo na região dos Himalaias, as pessoas ainda têm uma maneira similar de pensar. Por exemplo, nós consideramos a maioria das montanhas como deuses.
nós dizemos, no topo dessa montanha há um Deus. Se nós vemos uma árvore que é antiga, nós pensamos, deve ter um Deus ali, deve ter um Naga. Na verdade, se há um Deus ou um Naga ali, nós não sabemos, nós não podemos ver. Mas quando falamos sobre isso nas histórias, nós pensamos que, bem, deve ter algo ali, sim. Muitas pessoas pensam que isso é apenas superstição, isso é supersticioso, e não tem um Deus ali. Nós achamos que isso é apenas ignorância, que as pessoas acreditam nisso por ignorância, isso não tem sentido. No entanto, se nós pensarmos a partir de uma outra perspectiva, quando as pessoas viam a natureza como Deus, ou olhando para o ambiente natural como algo vivo, quando nós identificávamos isso como algo vivo, o poder, identificando que o poder é muito maior que o poder humano, e nos ancestrais eles compreendiam como nós tínhamos como nós dependíamos do meio ambiente, então como nós precisávamos cuidar desse meio ambiente. Era algo muito importante nos meios tradicionais, mas hoje em dia o que acontece? Não tem uma visão, a visão do meio natural como deuses, isso é visto como algo sem sentido. Tudo é visto como algo para as pessoas usarem. Tá tudo bem para as pessoas fazerem o que elas quiserem. Então, isso levou à degradação, à destruição ambiental. Nós usamos tudo, nós destruímos tudo. Nós tomamos tudo. Então, os problemas ambientais nessa nossa época, nessa era, eles são algo que nós absolutamente precisamos encarar, porque eles já estão num ponto crítico nesse momento. Então, isso mostra que essa maneira de pensar dos ancestrais sobre o ambiente realmente tem um valor e tem uma importância, uma grande importância. Mas, de qualquer modo, eu não preciso falar muito sobre isso. Mas, de qualquer forma, nos Vedas, há muitos deuses diferentes. E se nós fôssemos falar sobre todos os deuses, nós não seríamos capazes de falar sobre todos. Mas se nós dividirmos os deuses em alguns grupos diferentes, então isso será mais fácil para vocês compreenderem. Mas quando nós dividimos os deuses em grupos, no começo não existia nenhuma distinção de classes de deuses. Mas posteriormente, no século XX, antes da Era Comum, eles foram divididos em 3 classes. Então, o que esses 3 grupos são? São os deuses dos céus, é o primeiro, aqueles que ficam nos céus. O segundo são aqueles que ficam entre um e outro, que é no ar. E depois os deuses da terra. Então, esses são os 3 níveis. E a cada um desses 3 níveis, há 11 subníveis. Então, num total de 33. Por isso, quando nós falamos nos deuses dos 33, certo? Então, é assim que essa questão surgiu. E agora, há muitas outras divindades que não estão incluídas nesses 3 níveis. Mas, dentre esses 3 níveis, todas as deidades mais importantes, elas estão incluídas nessas 3 classes. Então, nós vamos ter essa divisão de 3 níveis, e eu irei dar uma introdução a alguns dos deuses mais importantes.
Então, primeiro eu vou começar falando dos deuses do céu. E essa classe, eu irei falar sobre 4 deuses diferentes. E o primeiro deles é o Diaos. Diaos, ou Deus. Eu não sei realmente como se pronuncia, mas esse é o primeiro, de todo modo. O segundo é Varuna. O terceiro, Vishnu. E o quarto é Ushas. Esses são os 4. Esses são todos considerados os deuses nos céus. Então, o primeiro é o Diaos. Quando nós falamos de Deus, se nós fôssemos traduzir o nome dele em tibetano, traduzindo agora para português, ele seria o Deus da luz. Então, esse Deus, ele é muito importante, porque ele é como o progenitor, o ancestral de todos os deuses. E não apenas isso, o povo ariano, como eu descrevi ontem, originalmente, como eu disse, eles foram direto para a Ásia Central, como eu mencionei, certo? E eles mandaram algumas pessoas para o leste, algumas pessoas para o norte, algumas pessoas para o sul, certo? Mas os arianos, eles tinham muitos grupos diferentes. Havia muitos grupos diferentes dos povos arianos. E todos eles adoravam esse Deus, veneravam esse Deus, mas eles tinham nomes muito diferentes. Por exemplo, eles falavam Deus, Júpiter, Deus, Zio, Jovis ou Iovis. Eles tinham muitos nomes diferentes. E mesmo que ele seja chamado por vários nomes, ele era o mesmo Deus, um único Deus. Então, essa divindade védica chamada Diaos, eu procurei uma imagem dela e não consegui achar, então eu coloquei aqui um Zeus. E Zeus é o rei dos deuses na antiga mitologia grega. Então, eu achei uma imagem de Zeus e coloquei aqui. Mas, de novo, o nome é diferente, mas a essência é a mesma. Eles são o mesmo Deus. Se nós falamos sobre essência, às vezes é um pouco estranho. Quando nós falamos em essência e forma, pode ser diferente, mas é o mesmo Deus com um nome diferente. Então, e nesse Deus, há muitos povos diferentes que veneravam esse Deus. E por essa razão, muitos estudiosos, eles levantaram a hipótese que esse era um Deus que o povo ariano já venerava antes mesmo deles se dividirem. Então, os arianos na Índia, eles adoravam esse Deus. Aqueles que foram para o leste também adoravam esse Deus. Depois, na mitologia grega, ele era o Deus principal. Na mitologia romana também, ele também era o Deus principal. Então, por essas razões, ele era um Deus que era venerado pelos povos arianos no geral, mesmo antes deles se separarem em diferentes grupos. Mas antes dos arianos eles chegarem na Índia, primeiro eles consideravam ele como o Deus principal, o progenitor dos deuses, ou mas a fé neles gradualmente declinou. E esse Deus, ele perdeu essa posição especial dele para outros deuses. No começo, ele era o principal, ele era como o rei.
E depois eles começaram a considerar ele, começaram a considerar outros deuses como principais, e então não veneravam mais tanto a esse Deus. Isso é o que é dito no Rig Veda, é que esse Deus e os deuses da terra e o Deus da terra, eles se mesclaram e se transformaram no Deus Javapriti. Mas isso mostra que o fato de que todos os deuses vieram de uma mesma família. Então, esse é como o ancestral comum de todos os deuses. Então, se todos os deuses se originaram nele, então ele tinha a natureza do céu e da terra. E agora eu vou introduzir o segundo Deus, que todos vocês vão conhecer. Porque quando nós estamos falando sobre o tormento em três partes, ou a chamada do lama, ele geralmente aparece lá, é o Varuna. E nós chamamos de Deus da água. E vocês podem identificar sobre o que ele está. Ele está sobre um crocodilo. Agora, na Índia antiga, eles não sabiam desenhar crocodilos apropriadamente. Na Índia antiga. Então, o que acontece? É um animal muito grande. É porque eles não sabiam como desenhar um animal tão achatado. O que aconteceu é que o pescoço ele se torna muito grande e a parte das costas é feita muito curta. Então, depois nós podemos dizer que isso é uma criatura da água. Mas se alguém nos mostrasse, diria que é um crocodilo, nós não iríamos reconhecer. Nós podemos ver o crocodilo, mas no Tibete nós não podíamos saber que realmente era um crocodilo. Porque o tibetano, o crocodilo tibetano, ele tem um pescoço muito longo. E as proporções aqui, elas foram todas mudadas, se tornou um crocodilo muito estranho, uma criatura estranha. Mas está tudo bem, a ideia aqui é ser um crocodilo. Então, esse deus da água, o Varuna, também é um deus que era venerado nos tempos antigos. E a razão disso é que alguns deuses eles apareceram depois. Mas alguns eram venerados já desde a época que os povos arianos chegaram na Índia. Então, o Varuna é uma das divindades antigas. Então, que tipo de deus é o Varuna? Quando nós pensamos nos deuses do céu, então o Varuna é um deus. Por exemplo, o céu permeia tudo, então isso deve ser um deus. Então eles chamam isso de Varuna. Eles nomearam de Varuna e começaram a adorá-lo. E esse deus é o que tem os maiores poderes mágicos. É como se ele fosse o espaço em si mesmo. Não há nada que seja mais permeante, mais poderoso do que ele. Então, não importa qual pensamento que uma pessoa tenha, o Varuna sabe de tudo, porque ele está olhando de cima, certo? Ele conhece tudo. E o que os povos arianos pensavam era que ele era o juiz do karma, das causas e efeitos kármicos. Ele era alguém que regulava o bom comportamento, como julgava o bom comportamento. E por essa razão, o papel dele
Era como tomar conta do comportamento das pessoas, do bom comportamento. E da mesma forma, pesquisadores modernos, eles dizem que nós sempre falamos do imperador universal, Chakravarti. E nós pensamos que a ideia de imperador universal, ele provavelmente veio desse deus de Varuna. Algumas pessoas pensam que é assim que surgiu. Então, mais tarde, as características, as qualidades dessa deidade, elas foram transferidas para um outro deus. E o Varuna, ele foi meio que rebaixado e trazido para um nível mais baixo. Algumas das qualidades dele foram transferidas para o deus Indra. Então, as qualidades, características dele foram transferidas para Indra. É o que dizem. Então, basicamente, no início, se nós falarmos de Varuna, quando ele era venerado, ele era realmente muito poderoso, todo permeante. Sabia de tudo, sabia de todos os pensamentos dos seres humanos. Era um ser incrível. E a essência de Deus, e o Deus que nós falamos da religião cristã, no início é realmente muito parecido. Da maneira como as pessoas adoravam e veneravam Varuna, se essa maneira tivesse continuado, é possível que a Índia não estaria venerando muitos deuses. É capaz que eles teriam se tornado um país, uma religião monoteísta. Mas mais tarde, a tradição de adorar a Varuna, ela declinou. Você pode dizer que ela declinou? Mas o que as pessoas pensavam é que o Varuna é tão poderoso, todo permeante, e que sabe todas as coisas. Ele é realmente muito poderoso. E ele é muito sério. Não há um sentimento especial para esse Deus. Ele é muito poderoso, ele é muito distante, ele está muito no alto. Então, ele não tem muita relação com a gente. Então, foi por essa razão que esse Deus foi gradualmente perdendo importância, porque as pessoas viam que elas não precisavam muito dele. Então, as pessoas começaram a ignorar ele. E o que é dito no Rig Veda é que esse Deus, ele sempre causava chuva. E de onde a chuva vem? Do céu. Então, já que a chuva ela cai do céu, era causada por ele. Então, mais tarde, ele era identificado como Deus do céu, mas posteriormente, então começaram a falar como ele era o Deus da chuva, como Deus da água. Então, ele ficou conhecido como sendo Deus da água. E depois, até mesmo no mantra secreto Vajrayana, quando nós estamos dando a iniciação de Torma, uma das deidades é Varuna. Então é ele. E são muitos deuses. E estão todos esperando numa fila, então eu não posso falar muito sobre todos eles, sobre cada um deles. Parece que eles estão tomando um tempo longo, agora é a minha vez. Então, só posso falar deles muito rapidamente. E agora, Vishnu. Provavelmente todos vocês conhecem Vishnu. Em tibetano, nós chamamos de Kyabchu. Mas a palavra tibetana Kyamchu, que significa penetrando de forma permeante, é porque ele pode cruzar o céu em 3 etapas, ou 3
O Vishnu é a divindade que ele poderia cruzar o céu entre essas etapas. Então, essa é a razão que ele é chamado de Kamchu. Então, o nome dele no tibetano significa que ele pode atravessar os céus em 3 passos. Então, no começo, o Vishnu, ele tinha o poder do sol. E no começo, como eu disse, todos os deuses eles eram considerados com coisas do ambiente natural. E o Vishnu, ele era relacionado com o sol. E nos Vedas, ele não era considerado como muito importante. Mas mais tarde, na literatura Veda, primeiro na literatura védica, ele não era considerado tão importante, mas mais tarde, nos Puranas, que é um tipo de literatura, ali ele foi categorizado ao lado de Brahma e Shiva, os 3, Brahma, Shiva e Vishnu, aí eles se tornaram uma deidade, a trindade mais importante. Então, ele se tornou uma deidade importante. Mas antes disso, ele não era um deus importante. Então, basicamente, de forma resumida, a essência e as características de Vishnu, elas mudaram, gradualmente mudaram. E ele se tornou um dos deuses importantes. Mas antes disso, Vishnu ele era apenas um deus que atravessava o céu em 3 espaços. Mas, além disso, ele não tinha nada de importante. Então, quais são esses 3 passos? Os 3 passos, eles são relacionados ao Sol. E a razão pela qual é relacionado ao Sol é que o Sol, ele primeiro nasce no leste. Ele gradualmente, ele alcança o pico no meio-dia, o zênite, e depois no oeste ele se põe, certo? Então, esses são os 3 passos. O primeiro passo a primeira etapa é quando ele surge do leste. Então, esse é o primeiro passo, a primeira etapa. Então, a segunda etapa é que ele alcança o zênite ao meio-dia. E a terceira etapa é que ele se põe no oeste. Então, esses são os 3 passos. É como tomar 3 passos, dar 3 passos. Então, de manhã ele surge, ao meio-dia ele está no centro do céu, e no final ele se põe no oeste. Então, é assim que são identificadas essas 3 etapas, ou 3 passos. No entanto, quando ele atinge o céu, o centro do céu ao meio-dia, o que as pessoas acreditavam sobre o centro do céu é que no ponto, quando se chegava no centro do céu, esse lugar, esse era o lugar onde os deuses viviam. Então, os deuses viviam nesse lugar onde o sol chegava ao meio-dia. E os ancestrais dos humanos, depois que eles morriam, também viveriam ali. Eles viviam ali muito felizes. Então, todos os ancestrais, eles estariam com os deuses ali no centro do céu. Então, como se todos eles estivessem se divertindo, tendo uma grande festa. Então, depois de todos morrerem, eles pensavam que as pessoas elas renasciam ali nesse lugar. Essa é a crença antiga. Então, por essa razão, as pessoas dessa época é como agora nós pensamos que nós queremos renascer na terra pura de Sukhavati. As pessoas dessa época elas não sabiam de Sukhavati, mas elas pensavam, se eu for ao centro do céu, onde o sol está no meio-dia, então esse é o lugar onde todos os deuses, os nossos ancestrais, estão ali aproveitando. Então essa era uma grande aspiração, renascer nesse local. Então, por essa razão, o Vishnu ganhou mais e mais status na mente das pessoas. E a razão para isso é que ele ia para o centro do céu todos os dias, esse lugar tão importante.
Então as pessoas começaram a pensar, ele é o Deus que nós precisamos adorar, é para ele que nós precisamos rezar. Então o nível, o status do Vishnu, ele se tornou cada vez mais elevado. E era como, será que eu posso me tornar como o Sol? Será que a gente pode se tornar como Vishnu, ir para aquele lugar no centro do céu? Então, para chegar lá, eles diziam muitos louvores, muitos hinos ao Vishnu e faziam muitas oferendas a ele. Então, no geral, o Sol e o céu e todos os deuses dos céus, do paraíso, eles eram todos relacionados ao céu. E muitas culturas antigas, os deuses mais importantes, eles estão relacionados com o céu e o sol. E isso é algo importante para a gente compreender. E agora o quarto deus. O quarto deus, pela primeira vez agora, eu finalmente posso te mostrar uma deusa. Até agora só haviam deuses masculinos, agora é uma deusa. E essa deusa, ela se chama Ushas, a deusa Ushas. Quando nós dizemos Ushas, no começo, antes do sol amanhecer, a aurora e todas as cores, todo colorido do céu, antes do sol aparecer. Então as pessoas diziam, o sol é muito bonito, mas antes do sol nascer, é realmente bonito. Então provavelmente tem algo sobre isso. Então eles identificavam essa beleza do amanhecer como uma deusa. E ela também não é uma deusa nova, ela também é uma deusa antiga. E como nós podemos saber que ela é uma deusa antiga? É que ela não está apenas nos Vedas. Ela também está na mitologia grega antiga. E na mitologia grega antiga ela é chamada de Eos. E no latim, Aurora. O nome Aurora é muito comumente usado agora, certo? Então, eles são derivados ambos do mesmo lugar. Eos, no grego, eu não sei muito bem, em grego antigo, eu não sei como falar grego. Mas Ushas, todos eles têm a mesma origem linguística. Mas, em todo caso, o que eu disse antes é que essa deusa, quando os arianos estavam vivendo no Punjab, toda manhã, quando o sol surgia, a aparência do amanhecer era realmente muito bonita, era realmente muito atraente. E as pessoas pensavam que quando elas viam essa aparência tão bonita, então os poetas védicos, eles não conseguiam resistir a oferecer um louvor. Eles pensavam, não consigo resistir, não consigo me segurar, eu preciso oferecer um louvor. Eles realmente não conseguiam resistir, então eles escreviam poemas. Realmente descrevendo esse amanhecer de uma forma viva, com um sentimento muito emotivo. Era uma poesia muito viva e emotiva. Então, gradualmente, isso foi se transformando nessa deusa. Então, é dessa forma que essa deusa se originou. Então, os poderes dessa deusa, é assim que o amanhecer, ele surge, como ela abre o céu no leste, e ela remove toda a escuridão, e ela também é capaz de iluminar todos os perigos e os demônios da escuridão. Então, na literatura védica, os louvores a essa deusa, eles são os mais bonitos e os mais expressivos. Basicamente, o que eles dizem nos tempos antigos
é que os hinos para essas deusas eram as poesias mais bonitas, porque os poemas Vedas, quando eles falavam sobre essa aparência tão bonita do amanhecer, no começo eles não falavam muito, mas assim que eles viram, eles tinham essa inspiração para escrever poesia. E imediatamente eles escreviam muitas palavras, muitas linhas de versos, sem pensar muito. Então os louvores a essa deusa, eles são tão bonitos e eles também são muito numerosos. E também se diz que essa deusa, ela é como amiga dos humanos. Ela é uma amiga para todos os seres humanos. E a expressão delas é como de uma jovem. Ela não era como uma mulher mais velha, ela era sempre jovem. E ela sempre está sorrindo. E ela nunca tem nenhuma aparência de velhice ou de se deteriorar. E ela também era aquela que limitava a vida humana. Ela era a que dizia quanto tempo uma pessoa iria viver. Então, como eu expliquei antes, na literatura védica, os poemas mais bonitos, as composições mais bonitas, seriam os louvores a Varuna, mas os hinos com as imagens mais bonitas e com as palavras mais belas são os hinos para essa deusa Usha. Isso não é apenas na literatura indiana. Os hinos e louvores oferecidos para essa deidade, eles eram cantos e poemas realmente muito bonitos. Eu te falei dos deuses do céu, então agora eu vou falar dos deuses que ficam entre os dois. Então, os deuses do meio. Podemos chamar de deuses do ar. O primeiro é o deus Indra. Em tibetano nós chamamos de Yajin. O segundo é Vayu e o terceiro Rudra. Então, primeiro falaremos sobre Indra. Então, o deus Indra, eu acredito que a maioria de vocês já ouviu falar em Indra, principalmente se vocês já ouviram falar da Índia. Ele é um deus muito importante na literatura védica. Porque o deus, na literatura védica, ele tem muitos hinos devotados a ele. Ele é o deus que tem o maior número de hinos. Então, nós podemos ver quantas pessoas daquela época veneravam o deus Indra, porque são tantos hinos dedicados a ele. Nós podemos compreender quanto amor eles sentiam por Indra. E da mesma forma, durante o período védico, o Indra, ele também era o deus mais poderoso, mais adorado, mais importante. O que era mais adorado pelo povo. E o que as pessoas dessa época também acreditavam é que Indra era o deus que protegia o povo da Índia. Era isso que as pessoas dessa época acreditavam. E próximo à Índia havia os persas, certo? Eles eram chamados de persas. E também há uma cultura antiga persa, os zoroastristas. E eles também tinham fé em Indra. Mas Indra, na verdade, era um deus mau para eles, era um deus das trevas. Mas nos Vedas ele é realmente um deus muito importante. E nos textos budistas, Indra se tornou o rei dos deuses Yajin, ou aquele que mantém os palácios.
E também é dito nos sutras que ele é o rei dos deuses que vivem no céu dos 33, no Palácio Divino Vijaya. Então, basicamente, se nós olhamos a todas as preces do Rig Veda, todos esses louvores, eles são a Indra. Então, a partir disso, podemos ver o quanto ele era venerado. Mas é difícil identificar a origem disso. Algumas dizem que ele é um deus do céu. Alguns diziam que Varuna era um deus do céu. Mas nós claramente não conseguimos identificar qual era o aspecto claro em que ao qual Indra era associado na natureza. E quando nós falamos, Indra, ele tem qualidades dos deuses do céu, dos deuses do ar e dos deuses da terra. Então é difícil dizer em qual desses 3 níveis ele está incluído. Mas, no geral, quando nós pensamos no que é dito, há muitas tempestades que são muito poderosas e chuvas na atmosfera, ou tempestades. E Indra era uma dessas manifestações. Ele era provavelmente relacionado com um vento forte na atmosfera. E outro aspecto particular dele é que quando os arianos, eles apenas eram venerados pelos arianos que foram para a Índia, e não arianos que foram para outras áreas. Então, por essa razão, é dito que Indra é um deus especial da Índia. Ou é um deus em que os arianos começaram a venerar depois que eles chegaram na Índia. Uma vez que eles foram para a área de Punjab. Antes dessa época, o deus mais importante era o deus do sol. Então, quando eles vão para Punjab, a Índia é muito quente, certo? É uma região com muito calor. E porque o sol é tão quente, talvez ele não tinha mais tanta importância. Eles pensavam, nós temos que reverenciar o Deus Sol, mas ele está nos torturando, está um calor extremo. Nós precisamos escolher um outro Deus. Nós precisamos adorar um outro Deus e adorar um pouco menos ao Deus Sol. Então, o objeto da devoção deles mudou um pouco para os deuses que podiam trazer chuva, vento e nuvens. E por que era tão quente? Nós temos dificuldades. Então, quando eles tinham um pouco de chuva e vento, isso era ótimo. Então, a adoração, a veneração que eles tinham pelo Deus Sol foi transferido para os deuses que traziam chuva e vento. Então, quando nós falamos sobre Indra, ele se tornou um dos deuses que ocupavam status mais elevados dentre os deuses. Mas ele não era um deus antigo. Alguns deuses que apareceram depois, certo? Os arianos eles já adoravam alguns deuses quando eles foram para a Índia. Mas provavelmente esse é um deus que eles começaram a adorar depois que eles foram para a Índia. Mas, de toda forma, ele era um deus maravilhoso. Ele era realmente muito poderoso. Ele era o mais poderoso dos deuses. Então, o deus que tinha mais força e poder era o Indra. E também, o Indra ele gostava muito de beber um intoxicante chamado Soma. Ele era muito poderoso e ele bebia muito. Ele bebia muito álcool. Ele bebia o quanto álcool ele podia e quanto mais álcool ele bebia, mais forte ele ficava. Então ele se tornava capaz de destruir os inimigos. E no começo porque ele não se comportava tão bem, ele gostava
Ele gostava de beber, ele gostava de lutar em batalhas. Então, se nós falamos de beber e lutar em guerras, se nós consideramos, se nós falamos sobre um humano, isso nós não consideramos uma personalidade muito boa, mas o Indra, ele era muito poderoso. E ele tinha uma carruagem dourada que era levada por dois cavalos e cercado por outros deuses. E juntos eles derrotavam o deus dos demônios, Vritra. E da mesma forma, ele derrotou todos os bárbaros que invadiram a Índia. Então nós temos muitas histórias sobre os deuses e semideuses brigando. E na verdade eu acredito que aqui seria diferente. Na época, quando os arianos estavam na Índia, e então os habitantes originais, as pessoas, o povo de pele escura, eles diziam que os arianos eram os demônios, os arianos diziam, nós somos os deuses. E assim, provavelmente, é que as lutas entre os deuses e semideuses começaram. Normalmente, nós pensamos que os deuses e semideuses, eles estão os deuses estão no pico do Monte Meru e os semideuses estão perto do Monte Meru. É claro que isso é possível também, mas talvez a luta entre os deuses e semideuses pode vir desse aspecto da Índia antiga. Mas, de qualquer forma, esse deus Indra, ele foi como promovido e se tornou gradualmente mais e mais importante. E se tornou o rei dos deuses. Basicamente, o Indra era o deus das tempestades, o protetor dos deuses, o protetor da guerra, o deus da guerra, ou em tibetano nós faremos Trala, o rei dos deuses. E então, mais tarde, o Indra se tornou mais e mais importante. E no final, dentre os três deuses, Vishnu, Shiva e Brahma, ele não era um dos três, mas de todo modo, Indra, basicamente essa é a maneira como Indra tomou essa forma. E aqui é melhor continuar um pouco, porque tem muitos deuses. O segundo deus do ar é Vayu, ou deus do vento. Então ele também está em 3 sessões. Ele é o deus do vento, certo? Então Vayu, ele é como o assistente ou ajudante de Indra. Ele sempre estava com Aryans. Então Indra ele tinha essa carruagem dourada e o Vayu sempre estava acompanhando Indra nessa carruagem. E a função principal dele era curar as doenças das pessoas e conceder uma longa vida. Essa era a função primária dele. E o seguinte é o Rudra. Então, Rudra é o deus da tempestade. Quando nós temos tempestades e ventos fortes, certo? Na literatura védica, esse é o deus Rudra. E na literatura védica, quase não há hinos a Rudra. Mas mais tarde, esse deus da tempestade, ele se tornou importante. E como ele se tornou importante, é que gradualmente ele se tornou Maheshvara, o grande senhor dos deuses. E eventualmente ele se tornou
ele começou a ser chamado de Maheshvara. E quando nós falamos de muitos deuses que se tornaram Maheshvara, mas primariamente é o Rudra que se tornou a essência desse Senhor dos Deuses. Então, ele é um dos mais importantes dentre as 3 grandes divindades indianas. Então, não é só as características ou qualidades deles. Ele também tinha o poder de enviar doenças para os humanos e animais, mas ele também tinha a capacidade de curar as pessoas, de sanar as pessoas. Então, isso é muito complicado. Ele tinha o poder de mandar as doenças e também depois de curar as pessoas. Então, por essa razão, em uma mão, ele tinha uma mão que mandava doenças e em outra mão que curava doenças. Então, e as tempestades são muito importantes, certo? Não é muito importante, certo? Então, por isso que ele se tornou Maheshvara, tão importante. Aí, por isso que ele se tornou Mahabhairava, ou terrível. Mas é um Deus muito complicado. Mas, por outro lado, ele tinha o poder de amor e compaixão para curar doenças. E um outro aspecto, se nós pensarmos, ele é aquele que enviou o mal e o perigo aos humanos, para causar perigo aos humanos. Era realmente um Deus difícil. Mas, de todo modo, eventualmente ele se tornou o Deus Maheshvara. E no início dos Vedas não há um Deus chamado Maheshvara. Então, esses são os deuses do ar. Eu já falei dos deuses do ar, então agora os deuses da terra. Eu não sei quanto tempo eu tenho, mas de qualquer forma eu vou falar sobre os deuses da terra. Eu vou falar sobre 3 deles. E o primeiro é Agni, o deus do fogo. O segundo é Soma. E o terceiro é Prithvi. Então, esses são os 3 deuses da terra. Talvez seja melhor falar sobre eles amanhã. Então, eu vou começar falando sobre eles amanhã. Do contrário, será muito tempo. São muitas deidades também. Mesmo que eu fale muito agora, seria muita coisa. Então, eu prefiro falar sobre eles depois. Mas aqui o principal é que os principais deuses do céu, os principais deuses do ar, e amanhã eu vou dar uma introdução aos deuses da terra. E depois que eu introduzir todos os deuses, eu também gostaria de falar, dentre eles, eu iria falar sobre Yama, o rei da morte. E depois de introduzir todos eles, então eu irei começar a falar sobre o período védico final. Tem muito a dizer sobre os Vedas, muito a ser dito sobre os Vedas. Eu acredito que eu devia falar sobre isso durante 2 dias, mas eu acredito que eu vou falar em 3 dias. E somente depois disso que eu irei começar a falar sobre o período budista. Todos vocês devem estar aí se perguntando, ele não vai falar sobre mantra, ele vai apenas falar sobre hinduísmo, falando sobre esses deuses hindus. Ele não vai falar nada sobre esse mantra secreto. Ele nem falou nada até agora sobre o mantra secreto. E eu estou dizendo isso para chegar nesse ponto de abordar o mantra secreto. Se nós pudermos entender isso aqui um pouco, então nós podemos falar sobre o tópico de budismo
Quando nós chegarmos no tópico do budismo, você vai pensar, ah, sim, então é a respeito disso que ele está falando. Então vai ser possível encontrar algum entendimento ali. Então, por hoje, vamos ficar por aqui. Agora é a hora de recitar as preces de conclusão.